O problema é que, pela forma como isto se organizou, os impostos que deviam ser uma forma de ir buscar dinheiro aos que têm mais para distribuir pelos que mais precisam, neste momento é exatamente o contrário. Neste momento vai-se, através dos impostos, buscar dinheiro aos que mais precisam para dar aos que mais têm. Neste momento, o sistema de impostos em Portugal é o antissocialismo completo. O regime português é o antissocialismo, que não chega a ser capitalismo, porque é o feudalismo. Com uma capa socialista. Absolutamente. É que isto depois é maquiado para parecer... É social-democrata na Associação Europeia, que é o socialismo. Isto é o problema da dívida pública. E a dívida privada tem origem também na gestão do Estado. Porque, assim, quando começa a crise, 70% da dívida pública tinha uma componente de especulação imobiliária. Ou seja, diz-se muito por aí, que é, no meu ponto de vista, o maior embuste da sociedade portuguesa, que andamos a viver acima das nossas possibilidades. Eu não concordo com nada disto. Isto representa 20 e tal % da dívida privada, porque em 2009... 70% da dívida privada resultava de manobras imobiliárias que normalmente tinham origem no tráfico de solos, que era alguém que comprava terrenos agrícolas, conseguia, com o apoio de uma Câmara do Governo, transformar em terreno urbanizável e gerava ali margens gigantescas de três formas. Ou construindo e vendendo e ganhando 900 mil %, ou então sabendo que ia passar ali uma secute e conseguia-se hipervalorizar de forma artificial o terreno e o preço de expropriação já não era o preço do terreno original, já era o preço do terreno valorizado. Cerca de metade, ou um pouco menos, do custo das secutes tem a ver com as expropriações, porque os terrenos foram artificialmente reavaliados, ou seja, reclassificados, melhor dito, no sentido de deixarem de ser agrícolas e passarem a urbanizáveis. E depois dá uma terceira faceta, que essa é verdadeiramente mafiosa, que é aquele promotor imobiliário, naquele triângulo negro, promotor imobiliário, presidente de Câmara e banqueiro, em que pegam num terreno agrícola, valorizam através de um despacho camarário, vai ao banco pedir um financiamento pelo valor do projeto que nunca se irá fazer e deixa lá como garantia um terreno agrícola que vale tostões. Portanto, a banca foi altamente culpada desse ciclo vicioso que agora rebentou. Não rebentou, a bolha imobiliária está lá. A Troika veio exigir que esses ativos fossem reavaliados e houvessem paridades. Portanto, uma parte rebentou. Mas nada disso está a ser feito. Os bancos portugueses deviam estar a fazer a reavaliação dos seus ativos imobiliários e não estão a fazer, basta pensar. Portanto, ainda não está feita a maior parte. Estão a passar muito para fundos imobiliários em que vendem o preço de mercado, portanto disfarçam, não há nenhuma transação financeira e escondem o problema. Esse é um problema que as próprias câmaras municipais também têm. Fundos já agora que não pagam IMI. É que todos esses... É que os maiores negócios imobiliários em Portugal... Mas o cidadão chefe de família lá em casa deve estar a saltar no sofá e a dizer o que andam a fazer connosco para pagar tudo isto. É preciso ver que a reavaliação do IMI é para a classe média. Porque as instituições financeiras não pagam nem IMI, nem IMT. Por isso é outra vez a classe média que vai financiar. Então temos que dizer ao Sr. Ministro das Finanças que trate de pôr as instituições financeiras a pagar IMI também aos valores de mercado. Ou então não reavaliar. Com a atual situação dos bancos, não havia maneira... Os bancos têm um problema com as pessoas que mesmo assim não estão a conseguir pagar a casa, apesar de, felizmente, os juros da habitação estarem baixos e amanhã espero que o BCE ainda desça mais, o que leva a Euribor ainda para novos mínimos, o que alivia um bocado a pressão das famílias. Os créditos antigos, os novos é tudo, já nada tem a ver com a Euribor. Já não há mercado, quer dizer, para os créditos, não vale a pena estar a falar dos novos, com os spreads que pedem, já não há, quer dizer, ninguém de vocês compra uma casa. Infelizmente, no que estamos. E os bancos têm um problema se começassem a pagar em mim. Também temos que ter atenção à solvabilidade dos bancos e isso, evidentemente, estamos aqui a analisar foram os sucessos que foram cometidos. Dr. Paulo Moraes, mas em relação às fundações foi prometido que seriam reavaliadas e isto continua tudo na mesma. Eu não consigo perceber. Sabe que é assim tão difícil. Há muita despesa do Estado que é completamente incompreensível. Neste momento, o mercado imobiliário está em baixa e o Estado continua a pagar rendas cada vez mais altas. Porque o Estado não diz assim, acabou, não se paga mais e depois vai-se reavaliar e depois volta-se a pagar a quem de facto precisar. Pois não é melhor fazer assim? Esse é o problema. Se calhar toda a gente lá em casa ia aceitar e todos os eleitores iriam apoiar quem toma essa medida, digo eu, na minha ingenuidade política. E há muitos organismos do Estado que têm que ser extintos, reduzidos, etc. Mas nem era preciso extinguir neste caso, era não lhes dar dinheiro nem lhes dar benefício. Isso é o sistema sueco. E eles que provem que precisam, mostrem o que andam a fazer. Os países nórdicos, para receberem subsídios, as entidades têm que comprovar
que criaram riqueza de uma determinada forma, seja ela no sentido social, seja económico, seja de outra coisa, de outra forma. É verdade. Mas em Portugal, muitas destas entidades têm que provar. Claro. Mas vamos lá ver, muitas destas entidades não nasceram com o escopo próprio, nasceram para ir buscar subsídios ao Orçamento de Estado. Mas é isso. Ou para fazer impostos. Há muitas a Fundação Barata, que está nos negócios, nos investimentos bolsistas, e aquela fundação, basicamente, era para não pagar impostos. E como é que uma fundação, como é que alguém pode dar utilidade pública a uma fundação? Neste ponto da conversa temos que abrir um parênteses para dizer que aos responsáveis da Fundação Berarte que têm a defesa da honra aberta nesta antena, portanto façam favor numa próxima oportunidade. Mas não é maior em termos de especulação bolsista e também também, que está tudo ligado, aliás, a este país, com os problemas dos bancos, das dívidas. Com colaterais depois dados pela Caixa Geral de Depósitos, que devia apoiar a atividade financeira e não especulativa. Deixe-me só concluir, mas espera que haja um avanço definitivo neste processo de fundações e associações rapidamente? Ou... Não, pelo que estou a ver, não está a acontecer rigorosamente nada, porque os poderes instalados já estão definitivamente instalados. Então, e nós devemos pedir ao Dr. Passos Coelho e ao Dr. Vítor Gaspar que façam isso já? Já. Penso que já. Senão não lhes perdoaremos, é isso? E já agora deixe-me dizer, absolutamente, e temos que falar aqui, uma coisa são fundações privadas que têm benefícios, mas além disso, na órbita do Estado há todo um conjunto de fundações que não são de facto fundações. Sim, deixe-me só abrir outro parênteses, que há fundações que têm reconhecido mérito, que fazem obra, Dinkins e outras. Mas quando o Passos Coelho faz a campanha eleitoral e chega a Primeiro-Ministro, as fundações, organismos que ele prometia acabar eram sobretudo aqueles que vivem do Orçamento de Estado, claro, que no fundo não são fundações nenhumas, são organismos que de uma forma ou de outra dependem do Orçamento de Estado. Ainda em relação ao ponto anterior, houve só uma linha que acho que não ficou completamente esclarecida, que foi, ainda em relação às parcerias público-privadas, o Dr. Paulo Moraes defendeu que se não houver avanço na negociação, pode fazer-se uma expropriação, por exemplo, das parcerias rodoviárias que manifestamente prejudicam o Estado. As parcerias público-privadas são de resolução imediata, assim haja vontade. A única coisa que está a faltar é vontade. Sim, mas pode-se expropriar? Absolutamente. Aliás, tudo é expropriável. Neste momento, o que é expropriável, tendo uma vantagem para o Estado, porque deixam de pagar durante muito mais tempo, embora tenham que assumir já os passivos que estão nesses consórcios? Eu acho que há dois tipos de soluções que posso explicar em meio minuto. Uma é necessária fazer a avaliação do valor das rendas, o que está, aliás, a ser feito pela Ernst & Young, julgo que espero que bem, e, portanto, saber quanto é que é o valor atualizado de uma renda a um determinado dia. Isso é sempre possível fazer com qualquer investimento. Ou seja, eu se comprei uma casa há 10 anos, hoje o valor, e se pedia dinheiro emprestado, hoje devo 10 anos de juros e o capital inicial, ponto final. Portanto, é sempre possível fazer essa atualização, há mecanismos fáceis para isso. E comparar este valor para cada SCUT com o valor de uma avaliação independente. Não, isto é o que está comprometido. Sim. O valor das rendas já vencidas e vincendas. Sim. E fazer a comparação deste valor com o valor de uma avaliação do equipamento. E uma SCUT pode ser avaliada. Há empresas internacionais que fazem isso. O próprio FMI, como disse? Não, mas mesmo empresas que percebam de autoestradas, qual é o valor daquele investimento? O valor da autoestrada, do investimento, da receita expectável, do tráfego previsível, etc. E faz-se esta comparação. Ao fazer esta confrontação, percebendo que aquilo que o Estado está a pagar vale menos do que ele que efetivamente está a pagar, então tem que se fazer uma expropriação pelo valor justo. Se o consórcio não aceitar, negociar. Se aceitar baixar, naturalmente, se aceitar negociar. E, portanto, isto é atuar em termos do capital. Portanto, é fazer uma avaliação dos equipamentos, se não houver possibilidade de negociação, fazer a expropriação pelo valor justo do equipamento. Mas há outra forma de resolver este problema, que é, ok, então não vamos jogar com a variável dinheiro, vamos jogar com a variável tempo, que é... Estender. Para cada SCUT, estender o prazo de concessão ou de exploração, mas começar a fazer ao contrário, que é começar a serem os concessionários a pagar ao Estado pela exploração. É evidente que o tempo de exploração tem que ser mais longo, mas é, no fundo, o que se faz com as minas de ouro, que é aquilo que, no fundo, são as SCUT para os concessionários. No fundo... Sobre este ponto, para concluirmos. Eu acho só que uma coisa é que eu sou contra a expropriação porque defendo o capitalismo, mas acho que, como dizia ali o Soutor, há mecanismos muito simples para renegociar. E acho que há entidades internacionais, eu dizia ao FMI, porque é acima de qualquer suspeita, que podiam dizer o modelo é este, o valor médio aceitável é este em termos de rendas, os senhores ou aceitam isto, ou nós impomos, como impomos aos outros 10 milhões de portugueses,
o corte nos salários, etc. Obviamente, além de uma manifestação no terreno do espaço, respeitando o sistema capitalista e respeitando as partes. À porta do FMI exigir que venham cá resolver isto, já que o Governo nunca mais resolve. Obviamente, se houver